Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande poder estar aqui neste evento representando a Ordem dos Advogados, subseção Leopoldina. Como todo ano acontece, a Ordem dos Advogados do Brasil não fica indiferente ao Novembro Azul. Esse ano não foi diferente. Nós temos a honra de contar com a presença do Hospital Central da Aeronáutica na pessoa do Tenente Médico Malta. Seja muito bem-vindo, doutor, né, Malta. Nós queremos também, já até de antemão, agradecer a nossa diretora, né, do Hospital Central da Aeronáutica, que é uma referência na área de urologia, a coronel médica Érica Rabeiro Galhardi, o coronel Augusto, que foi a pessoa que inicialmente eu fiz os contatos, ao tenente médico urologista Márcio Henrique Malta Almeida. Seja muito bem-vindo, doutor. E, assim, eu quero deixar aqui uma colocação de que é muito importante, nós estávamos até conversando, e eu enviei nos convites, que era muito importante a presença, a participação da mulher também, porque, como nós havíamos falado, o homem, historicamente, é o chefe da família, mas a mulher é aquela que coordena a parte de saúde, como foi muito bem dito pelo senhor anteriormente. Então, eu quero, assim, convocar, né, que todos fiquem até o final e qualquer dúvida que tenham, nós vamos, na medida do possível, atender. Eu vou passar a palavra para o nosso colega, o doutor Alessio, para que ele tome a palavra e dê a saudação dele. Com você, doutor Alessio. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa palestra, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso informativo para todos e todas. Se faz necessário, eu tenho propriedade para falar como homem, que é importante esse Novembro Azul, o exame de próstata, se faz necessário, e há pouco tempo eu entendi que a mulher também é importante, também tem que atuar, entender qual é o mecanismo da saúde. Então, eu tenho certeza que o Tenente Márcio vai dar uma excelente palestra, um excelente informativo. Eu estarei aqui para anotar as perguntas que colocarem no YouTube ou no chat, para no final da palestra eu passar para ele responder. Tá bom? Doutora Eline, por gentileza, apresente o Tenente Márcio, por favor. Tenente Malta fica com a palavra. Ele é o médico urologista representante do Hospital Central da Aeronáutica, que nós temos a honra de receber aqui, porque sabemos e tomamos ciência, né, de que o Hospital Central da Aeronáutica é uma referência na urologia. Então, nós ficamos muito gratos, desde já, pela sua participação, e fique à vontade com a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Henrique Malta Almeida, eu sou médico urologista, tenente médico aqui no Hospital Central da Aeronáutica. Queria agradecer a OAB, Seccional Leopoldina, a doutora Eline, o doutor Alessio, pelo convite para estar aqui conversando com os senhores um pouquinho sobre essa campanha do Novembro Azul. É uma campanha que se iniciou há um pouco mais de 20 anos, né, na Austrália, quando alguns colegas começaram a deixar o seu bigode crescer para, com o dinheiro economizado com o barbeiro, juntar e doar a fundações para o tratamento do câncer. Isso aí foi se propagando no mundo todo e hoje a campanha do Novembro Azul é uma campanha mundial, né, em prol, né, da conscientização contra o câncer de próstata. Ela vem num mês muito adequado, né, um mês de novembro, que é sequencial ao mês de outubro, cuja campanha é o Outubro Rosa para conscientização do câncer de mama. Então, a gente tem em outubro a conscientização das mulheres, e na sequência a conscientização dos homens, e vocês vão ver aí que, como a doutora Eline falou, as mulheres são fundamentais, né, nessa ajuda que o homem precisa para cuidar da sua saúde. O Hospital Central da Aeronáutica agradece mais uma vez o convite da OAB e vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Consegue ver, doutora Eline? Doutor Alessio?
Perfeito. Então, esse primeiro slide é bem elucidativo aí do que a gente acabou de falar, né? O Outubro Rosa vai embora e o homem não quer vir em novembro para sua consulta com o médico e as mulheres estão aí puxando os homens para o seu atendimento. Esse é um slide que há alguns anos faz parte dessa apresentação, mas que, se Deus quiser, com a conscientização de todos, a gente vai poder deixar de utilizar esse slide ou ele passará a ser um slide histórico, né? Você, antigamente funcionava desse jeito, mas graças a Deus agora não mais, mas por enquanto a gente ainda precisa dele. Não está passando por algum motivo. Vamos ver? Agora sim. Então, essa aí, a palestra é sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul, a campanha de prevenção, né, de conscientização contra essa doença, que é uma doença muito prevalente nos homens. Queria começar com um vídeo motivador, né? Esse aí, para quem não conhece, é o chefe Henrique Fogaça, é um homem que não tem nada de delicado, é um sujeito rústico, todo tatuado, né, tipicamente masculino, e que está aí para ajudar e incentivar todos a procurar ajuda e procurar o atendimento médico. Vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Fogaça e tenho um assunto muito sério para falar com vocês. Você sabia que por dia morrem 42 homens com câncer de próstata? E eu te pergunto, o que você tem feito sobre esse assunto? Deixe o preconceito de lado, vá no seu urologista, que é muito importante para ter uma vida plena e boa, né? Cuidar da família, cuidar da própria saúde. Nós estamos no Novembro Azul da Sociedade Brasileira de Urologia. E veja bem, não é só câncer de próstata, é um cuidado geral na sua saúde. Então é muito importante, veja com atenção esse vídeo e tome as devidas providências. Fique alerta, Novembro Azul, eu apoio essa ideia. Muito bem. Como já foi falado, nosso objetivo aqui é que todos os que estão nos assistindo entendam a importância do exame urológico de rotina e a importância que essa doença tem e representa na nossa sociedade. Vamos, para isso, passar por um breve roteirinho, né? Vamos falar para que serve a próstata, algumas doenças, inclusive o câncer de próstata, que é o objetivo dessa palestra, e vamos falar da recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Quem deve e quando deve procurar o seu urologista. Então, essa aí é a próstata. A próstata é um órgão escondido, uma glândula que fica escondido embaixo da bexiga, atrás do osso do púbis, né? Uma glândula que é difícil de examinar. A gente consegue ver aí pela anatomia, por esse desenho anatômico, que uma das maneiras mais fáceis e mais próximas de conseguir examinar a próstata é realmente através do reto, através do toque retal. Tá? Ela é uma glândula que participa, né, do auxílio no controle urinário, visto que a uretra, o canal da urina, passa por dentro da próstata, e ela também produz um líquido que compõe o esperma e participa da nutrição dos espermatozoides. Tá? A próstata, ela pode ter doenças diversas, inflamatórias, infecciosas, agudas, crônicas, mas a que realmente assusta a gente é o câncer da próstata. A hiperplasia nodular da próstata é a doença benigna da próstata, que dá mais sintoma nos homens. Ela é provocada por um aumento progressivo e lento dessa glândula, um aumento que geralmente vem com a idade para todos os homens, uns mais cedo, outros mais tarde. Esse aumento comprime o canal da urina e gera alguns sintomas típicos, como jato urinário fino e fraco, dificuldade para começar a micção, um aumento do número de idas ao banheiro para urinar, uma sensação de que depois que o sujeito urinou, ele fica com urina ainda dentro da bexiga. Aquela bexiga que não esvaziou completamente, ele sai ali do seu ato miccional ainda desconfortável, né? Achando, olha, não esvaziei tudo, e muitas vezes ele volta alguns minutos depois para o banheiro para terminar de esvaziar a bexiga. E um gotejamento.
né? O sujeito que depois da micção fica lá pingando a urina, pingando, né? Muitos se queixam até de molhar um pouco a roupa, né, depois da micção. Isso aí são sintomas típicos de que a próstata está crescida, está com algum problema. Muitas vezes, graças a Deus, na maioria das vezes, um problema benigno, né? Mas também pode ser um problema maligno. O paciente tem que procurar o seu urologista para investigar. O câncer da próstata, como eu disse, que é a doença que preocupa a gente, é a doença que a gente está fazendo essa campanha no mês de novembro. Ela, diferente do crescimento benigno da próstata, ela ocorre na zona periférica. Se a gente entender a próstata como uma fruta, né, uma laranja, por exemplo, a parte dos gomos, a parte interna da fruta, seria a parte da zona de crescimento benigno. E a casca, a cápsula da próstata, a zona periférica da próstata, é onde dá o tumor maligno, né? E ele pode aparecer mesmo numa próstata de tamanho normal, tá? E no início dos sintomas, é uma doença, no início do câncer, é uma doença traiçoeira que ela não dá sintoma. Então, se o homem não tiver o hábito de ir frequentemente ao seu médico, né, ser examinado, ser visto, a doença avança e ele não percebe, né? Então, início da doença, não tem sintoma e isso é muito preocupante. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente entre os homens, ele perde somente para os tumores de pele. Estima-se que um diagnóstico de câncer de próstata é feito a cada 7 minutos. Então, ao longo dessa nossa conversa, alguns doentes serão diagnosticados com câncer de próstata. A cada 40 minutos, uma pessoa morre de câncer de próstata. Então, ao final dessa palestra, pelo menos uma pessoa terá falecido de câncer de próstata. Tamanho é o problema que nós vivemos. 25%, né, um em cada 4 pacientes que têm câncer de próstata morrem da doença. Tá? Os outros 3 de 4 vão morrer de outras causas. E dos pacientes que nos procuram no consultório, nos ambulatórios, 1 em cada 5 já se apresentam com uma doença avançada. É aquele paciente que a gente perdeu o tempo de fazer o diagnóstico precoce, ele já vem com uma doença que não tem mais proposta curativa. E quando esses sintomas, né, como eu falei no slide anterior, que não dá sintoma no início, quando dá sintoma e trata-se de câncer de próstata sintomático, 95% desses pacientes já estão numa fase muito adiantada. Tá? Então, assim, a gente firma sempre aqui, eu vou falar em todos os slides, que é importante fazer o diagnóstico precoce, o diagnóstico antes do início dos sintomas, para que a gente não encontre um paciente, né, na fase avançada da doença. E não é possível prevenir, a gente fala mesmo da prevenção do câncer da próstata, mas não é uma prevenção primária, né? A gente tem que diagnosticar precocemente, a gente tem que prevenir as complicações dessa doença, prevenir a morte por essa doença, né? Então, não tem nada que a gente faça de dieta, de hábito de atividade física, alimentar, que eu fale, isso eu faço regularmente, por isso eu não vou ter câncer de próstata. Não. A gente tem algumas coisas que a gente faz que a gente acelera o aparecimento da doença, mas não há nada que a gente faça e que evite essa doença de aparecer. E quando diagnosticada de forma precoce, 90% desses pacientes conseguem alcançar a cura da doença. Então, de novo, é importante fazer o diagnóstico precoce para conseguir ter um tratamento de excelência e 90% consegue a cura. Tá? Então, não dá para vacilar, não dá para dormir, tem que ir no médico. Tá? Essa é uma estimativa do INCA, que é um slide de 2019, mas ela se repete em 2020, apesar da pandemia, e em 2021 até agora também tem se mostrado bem atual. Tá? Mais ou menos aí 68 mil novos casos de câncer de próstata no país. Ali a gente vê que a localização primária da próstata entre os homens é o maior câncer que acomete os homens. Nesse slide a gente está tirando o câncer de pele, né, como já foi falado, então é o câncer de próstata, com 31% dos cânceres diagnosticados, 31% são de câncer de próstata. Tá?
A OMS extrapola mais ainda, ela fala que são 85 mil novos casos de câncer por ano. Então, de novo, sem considerar os tumores de pele, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens em todas as regiões do nosso país. Tá? Não tem a ver com temperatura, com clima, com nada. Com cultura local, é o câncer que mais acomete o homem em todas as regiões do nosso país. Esse dado também é similar, né? É da Agência para a Pesquisa do Câncer, também de 2019, aí com 85 mil, em torno de 85 mil novos casos de câncer de próstata. E aí a próstata, sendo ainda um câncer muito incidente, com maior índice de mortalidade, não dá para abrir mão de ser examinado, de fazer o diagnóstico precoce. Esse dado é do American Cancer Society, né? Então, vê que não é um dado só do Brasil, é um dado do Brasil, do OMS, da Associação Americana do Câncer. Então, todo o mundo tem mais ou menos o mesmo dado. Isso aqui é um dado do HCA, aqui é um levantamento que a gente fez em 2019. A gente teve de indicação de biópsia de próstata 151 agendamentos, né? Esses são os pacientes que foram indicados, que já tinham colhido o seu exame de sangue do PSA, já tinham sido submetidos ao exame do toque retal, têm a sua anamnese colhida, e eles foram selecionados com suspeita de câncer da próstata. Desses 151, 113 foram realizados. Os outros pacientes simplesmente não apareceram para fazer o seu exame, né? E dos 103 realizados, 48 foram diagnosticados confirmados com câncer da próstata, sendo 11 desses cânceres de alto risco, né? Então, é uma doença potencialmente agressiva e a gente não pode deixar passar. O câncer da próstata, ele tem algumas características, né? Quanto maior a idade, maior é a susceptibilidade do indivíduo, maior ele está sujeito a desenvolver o câncer, a apresentar a doença, tá? Tipicamente, os pacientes acima de 50 anos, né, têm um risco aumentado. A história familiar é importantíssima. Quem tem parente de primeiro grau com câncer de próstata deve procurar mais cedo o seu médico, se antecipar, não ignorar essa informação, né? Quem tem um parente de primeiro grau tem 2 vezes mais chance do que o resto da população, e que tem 2 parentes de primeiro grau com câncer de próstata diagnosticado tem 6 vezes mais chance de desenvolver a doença do que a população geral. Essa doença ela é mais prevalente nos pacientes de raça negra, mais prevalente nos obesos e que têm hábitos alimentares ruins. A obesidade ela é uma condição que aumenta o seu risco de desenvolver qualquer tipo de câncer. E o câncer de próstata está incluído nesse grupo, então os pacientes obesos também devem se antecipar e ir no médico mais cedo, né? Aqui a gente tem exemplos de dar água na boca, que todo brasileiro gosta, né? Um belo churrasco, uma panceta, um torresmo. Toda essa comida deliciosa está mais associada à doença do câncer, ao câncer de próstata e à mortalidade pelo câncer. Aqui a gente tem um gráfico, né, que relaciona o consumo de gordura animal com a mortalidade e mostra que os países que mais consomem gordura animal mais morrem de câncer de próstata. Então, é um hábito que a gente precisa mudar, né? Aí não tem o Brasil nesse gráficozinho, mas eu acredito que o Brasil estaria ali do meio para frente, né? No canto superior esquerdo dessa tabelinha. Canto superior direito dessa tabelinha, desculpa. E o câncer de próstata, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico começa com a história clínica, com uma entrevista do paciente. A gente precisa saber se ele tem algum sintoma, qual é a idade desse paciente, qual é a raça, né? Se ele é um paciente que é negro, se não é, se ele tem alguém na família com câncer de próstata, como é que é, quem foi, é irmão, é pai, é avô, é tio paterno. A história paterna é extremamente importante. Esse paciente, uma vez colhida a história, ele é submetido a um exame físico que, de novo, a gente só consegue palpar a próstata através do toque retal. O exame
transabdominal dela é muito difícil, porque o osso do púbis fica na frente, protegendo, a bexiga fica em cima, protegendo. A gente não consegue palpar a próstata pela via anterior do abdômen. Então, o exame de toque retal é fundamental para que a gente consiga encostar nessa próstata, saber a consistência, se ela é uma próstata aumentada, se ela não é, se ela é endurecida, se ela não é, se ela é uma próstata lisa, se ela tem alguma nodulação, né? Esses dados vão dar indicativos, né, de suspeita de câncer de próstata ocorrendo. Então, palpamos uma próstata que tem um nódulo endurecido, aumenta muito a chance daquele paciente ser diagnosticado com câncer de próstata. E o PSA também faz parte do diagnóstico, é um exame de sangue, uma proteína produzida somente pela próstata, pelo tecido prostático, e ela tipicamente está aumentada no câncer de próstata. Não é uma coisa obrigatória, não é um dado obrigatório a gente ter um PSA elevado, mas tipicamente o PSA se eleva no câncer de próstata. Tá? E aí, por que o exame de toque é tão importante? Eu já falei que a gente só consegue palpar a próstata através do toque retal, então daí já seria importante, mas eu quero frisar que 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. É aquele toque que eu sinto que está alterado, que tem um nódulo duro, uma próstata que às vezes ela não tem nenhuma mobilidade, e aí eu tenho quase que certeza absoluta que ali tem uma doença em atividade e a gente indica esse paciente para fazer uma biópsia de próstata que vai confirmar o caso. Então, 20% é diagnosticado somente no toque retal. E o nosso país de proporção continental, a gente não consegue levar outros exames, não consegue levar nem exame de sangue para muitas populações, e o exame de toque retal fica fundamental no screening, no rastreio dessas populações mais no interior, que não tem acesso a nenhum dispositivo de diagnóstico médico. Então, 20% basta a presença do médico para examinar e a gente consegue fazer o diagnóstico. O toque retal, para desmistificar, não é um exame dolorido, não é um exame demorado. O médico, com um único dedo introduzido pelo ânus, toca a próstata de forma bem breve, não é necessário introduzir o dedo todo, como vocês podem ver na figura. E o objetivo do toque retal é realmente palpar a próstata e, como no close aqui que a gente vê, palpar um nódulo especificamente endurecido, é isso que a gente procura. Lógico, se a gente palpar uma próstata normal, não quer dizer que eu não consiga diagnosticar o câncer. Às vezes o câncer está acontecendo e não tem um nódulo formado, mas quando a gente palpa o nódulo, aumenta muito a chance da gente fazer um diagnóstico correto. É um exame que dura alguns segundos, é indolor, e a gente precisa muito da contribuição do nosso paciente, de estar tranquilo, relaxado, para que a coisa ocorra de forma mais rápida e mais eficaz possível. O PSA, que é o exame de sangue, ele é uma glicoproteína produzida pela próstata, como eu já falei, ela facilita a liquefação do sêmen e ela é um marcador de alterações da próstata. Outras coisas alteram o PSA, aumentam o PSA, como o crescimento benigno da próstata, a infecção urinária, aquele paciente que tem o hábito de andar de moto, de andar de bicicleta todo dia, ele também pode ter o seu PSA aumentado. A atividade sexual, poucos dias antes da coleta do exame, também aumenta o PSA na corrente sanguínea. Então, tem várias outras situações que aumentam o PSA, mas somente uma delas nos preocupa, que é o câncer da próstata. Um dado estatístico que eu quis aqui demonstrar é que mesmo com PSA baixo, entre 0 e 2, 10% desses pacientes ainda podem apresentar o câncer de próstata, de 2 a 4, 25%. Né? O PSA normal na dosagem laboratorial isolada é até 4, então você vê que pacientes com exames até 4, ele ainda pode ter o câncer de próstata. Então, o PSA baixo não é desculpa para não ir no médico, não é desculpa para ser examinado. PSA baixo não te isenta da possibilidade de ter um câncer de próstata. E, lógico, PSAs muito mais elevados, né, maiores que 20, por exemplo, estão associados a 50% de chance de ter um câncer de próstata. E nessa tabelinha, a gente vê a importância da associação do PSA com o toque retal, quando a gente tem os dois exames,
a chance da gente conseguir fazer o diagnóstico aumenta muito, né? Se o paciente que não tem um PSA conhecido e ele faz só o exame de toque normal, por exemplo, ele ainda pode ter 10% de chance de ter um câncer de próstata. E na outra ponta, quando o PSA é maior do que 10 e tem um toque alterado, é 95% de chance de estar se tratando de um paciente com câncer de próstata. Então, o toque retal, ele, quando alterado, ele aumenta muito a chance de diagnóstico. E aí, de novo, o diagnóstico é feito através da história, do toque retal suspeito e do PSA elevado, na maioria das vezes. Em alguns casos, a gente pode lançar a mão de fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata. Não é também um exame que isolado vai fazer o diagnóstico, mas quanto mais recursos a gente tiver à nossa disposição, maior é a chance da gente fazer um diagnóstico correto. O diagnóstico ele sai realmente pela biópsia da próstata, mas para indicar a biópsia da próstata, a gente tem que ter um diagnóstico clínico bem feito. A biópsia de próstata é um exame invasivo e que tem complicações, então a gente tem que triar muito bem o nosso paciente para que ele seja corretamente indicado para fazer o exame de biópsia de próstata. Essa biópsia de próstata é feita de forma transretal com aparelho de ultrassonografia. Alguns serviços já disponibilizam de ultrassonografia transperineal, que é naquela região que fica entre a bolsa escrotal e o ânus. Através desse aparelho, a gente consegue introduzir uma agulha e tirar pequenos pedaços da próstata, pequenos fragmentos da próstata, e esses fragmentos vão para a análise, e nessa análise vai dizer se trata-se de tecido benigno ou de tecido maligno. E aí, em se tratando de tecido maligno, o patologista vai poder classificar essa lesão maligna no score de Gleason, que é um score de malignidade e agressividade da próstata. Quanto maior o Gleason, maior é a agressividade da doença, quanto menor é o Gleason, menor é a agressividade da doença. Nem todos os cânceres de próstata precisam ser operados, nem todos os cânceres de próstata precisam receber nenhum tipo de terapia, radioterapia, quimioterapia. A gente tem que selecionar o caso, né, para determinar o tipo de tratamento que esse paciente precisa. O tratamento ele vai depender muito se o tumor é localizado só na próstata, qual é o score de Gleason desse paciente, se esse tumor envolve também órgãos vizinhos, como as vesículas seminais, a bexiga, a própria uretra, que é o canal da urina, ou se ele apresenta alguma metástase à distância, metástase para o osso da coluna, para o pulmão. E quanto maior é o envolvimento, né, seja de órgãos vizinhos ou de metástase à distância, menor é a sobrevida desse doente. Uma coisa que acho que os leigos já sabem, que quando a doença é metastática, o caso é grave e a gente precisa fazer um tratamento que muitas vezes é paliativo para prolongar a sobrevida, mas não curativo mais. Os tratamentos são muitos, como eu falei, desde a vigilância ativa, que é aquele paciente que não vai receber medicação, que não vai ser tratado com cirurgia, que ele vai ser vigiado. Ele vai ser vigiado porque o seu tumor é de baixa agressividade, é um tumor pequeno, e a gente consegue adiar, muitas vezes, o tratamento desse paciente por 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, quanto os tratamentos eles têm a sua morbidade associada, têm as suas complicações, e nos tumores de baixo risco, de baixa agressividade, a gente consegue adiar esse tratamento para que o paciente tenha a sua qualidade de vida por mais tempo. Tá? Quando o diagnóstico é de um tumor de média agressividade, né, inicial, a gente propõe sempre tratamento cirúrgico, desde que o paciente tenha condições clínicas para realizá-lo, desde que o coração permita, o pulmão permita, né, e não tem nenhuma outra morbidade clínica que atrapalhe a execução da cirurgia. A cirurgia ela pode ser aberta, convencional, com corte, né, uma cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia de vídeo, que faz alguns furinhos na barriga, ou a robô assistida. A robô assistida hoje é o que a gente tem de mais moderno para fazer de tratamento cirúrgico. Ainda é um tratamento caro, mas que muitos pacientes conseguem fazer, né? É um tratamento, o robô, o maior benefício dele é que ele tira o tremor essencial do cirurgião, a mão
nossa, humana, que treme, mesmo que pouco, o robô elimina esse tremor, o robô faz movimentos mais delicados, né, do que a laparoscopia, e a gente acaba tendo resultados melhores com o robô do que a laparoscopia. Apesar do que todos os tratamentos, sejam ele aberto, laparoscópico ou robô assistido, têm a mesma chance de cura desse paciente. O que vai mudar é o grau de agressividade do nosso tratamento. O quanto de agressão a gente vai fazer naquele corpo, naquela pessoa, para conseguir retirar a doença. Tá? Alguns pacientes também são submetidos à radioterapia. A radioterapia ela pode ser feita de forma exclusiva como tratamento para o câncer da próstata, mas ela também pode ser feita de forma adjuvante, né? Aquela radioterapia que vem para complementar o tratamento cirúrgico, quando teve algum índice de acometimento extraprostático, quando a gente, antes de operar, a gente olha, eu acho que está tudo dentro da próstata, a gente opera e já tinha tumor fora da próstata, esse paciente se beneficia muitas vezes de uma radioterapia de forma complementar. Essa seria a radioterapia externa, que é feita nesse grande aparelho que está aí na foto central. A gente pode fazer um tipo de radioterapia interna, que chama bracterapia, é quando a gente implanta sementes radioativas dentro da próstata através de uma ultrassonografia transretal, e essas sementes vão fazendo um tratamento radioterápico local ali na próstata, também com chance de cura para o tumor. Alguns pacientes já com doenças mais avançadas, doenças mais agressivas, precisam de um bloqueio androgênico, que a gente pare a produção de testosterona no organismo do homem. A testosterona ela está relacionada com o crescimento do tumor. Os tumores eles são alimentados pela testosterona e os tumores agressivos se beneficiam desse bloqueio, né, o bloqueio da produção de testosterona. Ela, na maioria das vezes, é feita com medicamentos, com injeções ou com comprimidos, mas em casos que são mais reservados, a gente consegue fazer a retirada do testículo desse paciente para que haja um interrompimento constante e definitivo da produção de testosterona. Outros tratamentos mais raros e para doenças mais agressivas incluem a quimioterapia e os radiofármacos. Esses têm diversas aí possibilidades, mas a gente reserva para doenças avançadas. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem uma recomendação já há alguns anos. Essa recomendação é revista todo ano, né, de acordo com as estatísticas que são apresentadas pelo tratamento da doença, pelos profissionais da sociedade, e hoje ela consiste no estímulo do paciente que tem 50 anos ou mais, que procure o seu urologista, mesmo sem sintoma, a partir dos 50 anos. Então, você, homem, que tem 50 anos e nunca foi ao urologista, está na hora de ir, certo? E aqueles pacientes que têm fatores de risco têm que procurar o urologista com 5 anos de antecedência, então a partir dos 45 anos. A saber, aqueles pacientes que têm antecedentes familiares de câncer de próstata, outros tumores a gente não considera para isso, apenas o câncer de próstata, os pacientes de raça negra e os pacientes obesos. Esses, como já dito anteriormente, eles têm um maior risco de doenças do câncer de próstata e de desenvolver doenças mais agressivas, então eles têm que começar antes do resto da população, para que a gente, de novo, possa conseguir diagnosticar de forma precoce essa doença e oferecer tratamento curativo para esses pacientes. Essa palestra é para informar realmente e tentar convencer de que é o tamanho dessa importância de trazer o paciente para dentro do consultório, para que se quebre o tabu da masculinidade. O homem não deixa de ser mais ou menos homem porque está indo no consultório do urologista ser examinado. E as mulheres têm um papel importantíssimo, como já foi dito no início, elas trazem os maridos, os filhos, os irmãos, elas trazem todo mundo para dentro do consultório. A mulher é gerente de saúde da família e ela tem um papel importantíssimo na prevenção contra o câncer de próstata. Muitos homens que não querem ir, eles são literalmente obrigados pelas suas companheiras a procurar o médico e elas estão certíssimas em fazer isso. Elas se preocupam, elas querem aquele companheiro do lado delas por mais tempo
então elas querem cuidar da saúde dele. Da mesma maneira que se trata da pressão, do diabetes, o câncer de próstata, ele tem uma importância gigantesca na saúde do homem, e o homem precisa se conscientizar de que tem que ir ao consultório médico para ser examinado, para ter a sua história colhida, ser estratificado o risco, para não se deixar acometer pela doença e só ser diagnosticado quando a doença já está avançada e a parte da cura já se perdeu. Bom, foi rapidinho, mas eu acho que eu consegui falar todos os tópicos aí da nossa apresentação. Falamos da próstata, para que ela serve, onde ela fica, falamos das doenças benignas, falamos aí do câncer de próstata, todas as estatísticas, os fatores de risco, todos os dados de convencimento do paciente para que ele venha ao consultório do urologista, inclusive com dados estatísticos, mostramos a recomendação da sociedade, isso não é tirado da cabeça de um único médico que vos fala, isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, e é um problema mundial, as sociedades todas recomendam que os seus indivíduos vão ao médico procurar o seu atendimento para ser visto e ser diagnosticado com brevidade, no intuito com vistas a ser tratado adequadamente, que a gente promova a cura para a maioria desses pacientes, a gente é capaz, né, como já foi dito, de promover cura para 90% desses pacientes que procuram no momento certo. Então, espero que todos aí tenham entendido a importância do exame urológico de rotina, que a gente consiga angariar cada vez mais pacientes para dentro dos ambulatórios, dentro dos consultórios, e que eles venham de forma espontânea, né? Eu queria mostrar algumas imagens de alguns monumentos das cidades. Tem o Cristo Redentor iluminado de azul, o Viaduto do Chá, a Assembleia Legislativa de São Paulo, prédios públicos iluminados e monumentos iluminados de azul, ajudando a gente nessa campanha, lembrando as pessoas que estão na rua. Nós estamos no mês de novembro, mês de cuidado da saúde do homem. Aqui o Guarujá iluminou a entrada da cidade, né, de azul, para que todos que chegam na cidade saibam que a cidade é uma cidade que também apoia a causa. A gente conseguiu, no ano de 2018, uma lei que oficializa a iluminação de rosa dos órgãos federais. Isso ainda não é verdade para o Novembro Azul, mas, se Deus quiser, em breve isso será verdade. A gente também vai conseguir que os prédios públicos, pelo menos os federais, sejam iluminados de azul. Quanto mais gente dentro dessa campanha, maior é a nossa felicidade, maior é o cuidado com a saúde do homem, e a gente tem que dar todo o apoio, né? Então, voltando aí no primeiro slide, a gente espera que, num futuro próximo, as mulheres não precisam mais obrigar os seus homens, os seus maridos, filhos, pais, enfim, a procurar o urologista, não precisem levar pela mão, mas que o sujeito cada vez mais procure por uma demanda espontânea, fala assim, bom, eu cheguei na minha idade e eu vou até o urologista, eu preciso ser examinado, está na minha hora, né, a minha chance maior é agora, então vamos. Então, a minha explanação termina por aqui. Eu agradeço novamente a vocês aí da OAB. E se eu não sei se tem alguma pergunta aí, doutor Alessio, alguém já digitou alguma coisa no nosso chat? Antes de mais nada, parabéns pela excelente palestra. Eu fiquei muito atento, muito. E, graças a Deus, eu sou uma pessoa consciente. E eu vou ainda a questão da raça negra, eu nem sabia disso. Eu não tinha essa noção. Mas eu aqui no chat não tem perguntas, mas se o doutor permitir, eu tenho alguns questionamentos. Por favor. É possível? Vamos lá. Existe alguma idade ideal para o homem fazer o exame de próstata? Ou só quando há algum desconforto? Existe alguma idade, não? Não, a idade é aquela que eu falei no slide anterior, lá para a população do homem em geral, acima dos 50 anos, a partir dos 50 anos, tem que procurar o médico para ser examinado, e para aqueles que têm fator de risco a partir dos 45 anos. É um exame que é feito de forma anual, né? Rotineiramente de forma anual. É óbvio que a gente tem casos selecionados que acabam fazendo o exame de 6 em 6 meses, mas, via de regra, anualmente, a partir dos 50 anos. Uma coisa que eu fiquei abismado é com óbito pela doença a cada 40 minutos.
Eu achei isso completamente, não tinha essa noção. Mas outra pergunta, está melhor? Os homens estão indo mais ou piorou? Ou continua a mesma coisa, os homens não estão indo fazer exame? Não, os homens têm, cada ano que passa, vindo mais fazer o exame. Agora, nesses últimos 2 anos, a gente viu pacientes que não vieram em 2020 por conta da pandemia, o medo de sair de casa, o medo de estar numa unidade de saúde, e vimos esses pacientes adoecerem, chegarem para a gente agora em 2021, onde a situação está melhor, eles tiveram coragem de sair de casa para procurar um atendimento eletivo. Vimos pacientes com doenças mais agressivas. Ainda a gente não tem essa estatística fechada pela sociedade, o ano de 2021 ainda não acabou, mas eu acredito que no início do ano que vem, quando essa estatística for fechada, ela já vai mostrar um número maior de doenças que chegaram de forma avançada para a gente. De um ano para o outro, muita coisa acontece. De 2 anos, de 2019 para 2021, mais doença ainda se estabelece, mais doença avança, e a gente vai ver esse reflexo aí no início do ano que vem. Muito obrigado, vou chamar a doutora Eline, parabéns pela sua palestra. Contamos com o doutor, se Deus quiser, ano que vem de novo para brilhantar esse Novembro Azul. Doutora Eline, por favor. Doutora Eline, estou te escutando, por favor. Liga seu microfone, doutora Eline. Consegui. É que eu estou sem o mouse, eu já estou viciada no mouse, estava aqui perto, eu já ia querer entrar pelo mouse que estava desconectado. Mas eu quero aqui também dar meus parabéns, Tenente Malta, pela excelente explanação, realmente muito esclarecedor, e às vezes são informações que não são tão complicadas, que as pessoas podem entender tão claramente, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou no médico, mas eu não entendo o que ele fala. Não, eu acho assim, eu achei excelente a sua palestra, exatamente pela fluidez e facilidade, com as palavras muito simples, você conseguiu esclarecer muito bem. E até uma coisa que eu tinha uma dúvida, aliás, eu tinha 2 dúvidas, mas que você esclareceu lá no finalzinho, e que o doutor Alessio perguntou também, que era a questão da idade. Mas, assim, também uma coisa que eu não entendia e que eu havia até anotado aqui, também no decorrer aqui, eu percebi. Pelo que eu entendi, a radioterapia é, num caso menos agressivo que ela é utilizada. E quando mais agressivo é a quimioterapia, é isso? Não, a radioterapia ela tem uma eficácia boa, e ela pode ser utilizada em todos os tipos de câncer de próstata, certo? A gente sempre dá a maior chance para aqueles pacientes que querem e podem ser operados, a retirada cirúrgica da doença tem uma efetividade maior, e a radioterapia, para quem não quer ser operado, pode ser utilizada de forma exclusiva para o tratamento da doença em qualquer grau, mas ela também é utilizada como tratamento de resgate. Aquele paciente que operou e não ficou curado com a cirurgia, ele pode ser submetido à radioterapia depois, como forma de resgate e ainda tentar promover a cura para esse paciente. Entendi. Tá, muito obrigada. Então, vejo que não tem mais perguntas no chat. Pois não? Pode... Sim, Tenente Malta, eu creio que o senhor já respondeu, mas eu vou, para a pessoa não ficar chateada que eu não vou colocar essa pergunta, mas para dar ênfase, a Vanessa Amorim, ela fez a seguinte pergunta: existe uma faixa etária que resiste mais em procurar o médico urologista? Bom, a resistência a procurar o médico urologista, ela é uma resistência cultural. Todas as pessoas de todas as faixas etárias, elas podem ter essa resistência. A gente sabe que os pacientes mais antigos, os pacientes mais idosos, eles vêm de uma cultura mais machista, certo? De forma geral, óbvio, a gente estou generalizando aqui, a gente não pode falar assim, vai sempre ter alguém que vai fazer, não, mas eu não sou, eu sempre vou e tal, mas não é isso. De forma geral, os pacientes mais idosos eles têm uma resistência maior. Os pacientes mais idosos não gostam nem de falar a palavra câncer. Eles viveram uma época que o câncer não tinha tratamento,
e muitos deles não falam essa palavra, chamam de aquela doença, a doença que pega na gente, e não falam a palavra câncer, né? Eu falo para todo mundo, o meu avô faleceu de câncer e minha avó faleceu alguns anos depois de outro motivo, mas ela nunca falou a palavra câncer quando se referia à doença do meu avô. Ela falava assim, aquela doença ou a doença que o seu avô teve, mas nunca falou a palavra câncer. É uma palavra forte, é uma palavra que o pessoal dessa geração que hoje está com 80 anos, 70 e muitos, eles viveram uma época que o câncer não tinha tratamento. Graças a Deus a gente já superou essa fase. Os cânceres agora, a maioria já tem tratamento, a gente consegue promover a cura para a maioria deles. E então a gente já consegue falar com mais naturalidade sobre o câncer. Mas realmente a população mais idosa ainda tem uma resistência maior a falar a palavra câncer no geral. Mas com relação ao exame do urologista, o exame do toque retal, é um tabu ainda para todas as faixas etárias. Obrigado, tenente, mais uma vez, agradecido por essa resposta. Sureline, pode dar prosseguimento, por favor? Eu vou até falar de uma situação até pessoal. Meu marido, ele teve diagnóstico de câncer de próstata, mas ele não veio a falecer por conta disso, ele veio falecer por conta de outras complicações, em virtude até da diabetes, né? E, assim, depois desse diagnóstico, ele não precisou fazer cirurgia, só fez um tratamento, e não chegou nem a fazer químio nem radioterapia. Ele fez um tratamento à base de... Eu não sei nem dizer o nome exatamente do que é, mas, enfim, não precisou recorrer nem à radioterapia, nem quimioterapia e nem cirurgia. E veio a falecer, como eu falei, de outras complicações. E, ainda assim, ele sobreviveu 8 anos após o diagnóstico do câncer de próstata, porque, pelo que o senhor colocou de forma muito clara, procurava sempre fazer aquele exame periódico, né? Então, ele teve essa oportunidade de ser curado, digamos assim, né? Sem precisar recorrer a algo mais agressivo, algum tratamento mais agressivo. Sim. Mas, assim, eu quero muito, mais uma vez, lhe agradecer. Você quer dar seu tchau para os nossos colegas e para o doutor Malta, Alessio? O negócio que eu falo é obrigado. Eu sempre falo que eu sou um excelente espectador, né? Que eu geralmente assisto todas as palestras. Eu fico muito agradecido, enriquecedor para mim e para os outros que eu possa passar, né? Como a sua explicação sobre o Novembro Azul, sobre o exame de próstata que se faz necessário. A única saudação é sucesso na sua caminhada, tudo de bom e continue assim, né? Que é importante para nós homens desconstruir esse lado machista que ainda temos dentro de nós. Parabéns, felicidades. Obrigado. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, que realmente foi um presente, porque eu acho que o maior patrimônio que nós temos é a vida e a saúde. E essas informações salvam vidas. Inclusive, eu vou até fazer um breve relato. No Outubro Rosa do ano retrasado, nós tínhamos uma convidada, que ela foi para compor, né, o evento, e, né, ela, por conta dessa contribuição dela para com o evento, através de um tratamento de beleza que ela oferecia, ela ouviu a palestra. E aí, naquela semana seguinte, ela resolveu ir ao médico e fez, né, o exame de mama, foi diagnosticado um câncer. Ela perdeu parte da mama, mas ela foi... Aliás, foi há 3 anos. Aí, quando foi há 2 anos, no ano retrasado, ela foi lá para dar o testemunho que aquela palestra salvou a vida dela. Porque, se não fosse aquilo, ela teria se acomodado. Ou seja, quando fosse, teria perdido ou a vida ou as 2 mamas, entendeu? E não parte de uma. Então, assim, é muito, muito importante. As pessoas não sabem aproveitar as oportunidades que lhes são oferecidas. Que o senhor continue com essa sua escalada, entendeu? Porque isso é uma missão, na verdade, né? Isso de você, de repente, levar esse esclarecimento. Às vezes você pode não ter nem o feedback, mas quantas vidas já foram salvas através da sua palavra ou sofrimentos amenizados, não é verdade? Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui.
e que nós tenhamos outras oportunidades de interagir com o senhor. Aí eu quero agradecer, né, ao Hospital Central da Aeronáutica, na pessoa da sua diretora, a coronel médica Érica Rabelo Galhardi, mais uma vez ao coronel Augusto, e ao senhor especialmente, que realmente foi assim muito esclarecedora a sua palestra. Tá? E agradecer também a doutora Thalita Menezes e Sérgio Mendes, que sempre se preocuparam em trazer as informações necessárias e esclarecedoras em todos os segmentos sociais, enfim, e profissionais, para que nós pudéssemos sempre ter essa cobertura para nós e para a nossa família. O senhor quer deixar a sua saudação final? Com certeza. Eu agradeço, né, novamente aqui, em nome de toda a equipe do Hospital Central da Aeronáutica, agradeço o convite da OAB, doutor Elínio, doutor Alessio, muito obrigado por poder participar aqui e estar trazendo um pouquinho de informação para o nosso público e que a gente consiga fazer com que as pessoas disseminem essa informação e que isso não fique só aqui na nossa conversa, que isso aqui invada os lares das pessoas que estão nos assistindo e que eles consigam conversar com um vizinho, conversar com um amigo, alguém que esteja nessa faixa etária, e quem não esteja, que isso sirva de alerta para quando chegar na faixa etária, né, botar o seu despertador para falar assim, olha, hoje eu preciso procurar um urologista porque chegou a minha hora. Né? A gente sempre muito... fico muito contente, né, de estar podendo contribuir com qualquer segmento aí da nossa população e trazendo sempre informação para todo mundo que precisa. Eu acho que informação nunca é demais. Toda vez que a gente ensina alguma coisa, a gente aprende, a gente está crescendo de forma pessoal e profissional. Então, eu só tenho realmente a agradecer o convite de vocês. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a audiência de todos aqueles que nos assistiram e que tirem o melhor proveito dessa palestra. Pois não, doutora Alessio? Não, uma saudação. Até breve. Eu me antecipei. Tá, Desculpa. não, imagina. Tá bom? Então, podemos dar